Olá, você está assistindo o programa Fala Vereador e já sabe que aqui na Câmara de Tatuí nós temos um compromisso com você, que é justamente trazer os vereadores para uma conversa sobre as atividades do mandato. É mais uma forma de aproximar o Legislativo tatuiano e a população aqui do nosso município. E na edição de hoje nós recebemos como entrevistada a vereadora Gabriela Xavier Mendes Coito. Vereadora Gabriela Xavier, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você que está acompanhando, não saia daí, continue com a gente que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. Você acompanhou, estamos recebendo hoje a vereadora Gabriela Xavier. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa. Normalmente a gente tem feito, até com os demais vereadores, um rápido currículo, né, para contar um pouco da trajetória de cada vereador. Sim. E depois a gente passa, propriamente dito, para a conversa sobre os projetos de lei que foram apresentados nesse período. No caso da senhora, foi eleita em 2020 pelo partido Podemos, né, para o primeiro mandato, com 1.235 votos. Cumpre atualmente aqui na Câmara o seu segundo mandato. Foi reeleita pelo mesmo partido, Podemos, em 2024, com 1.023 votos. E atualmente, aqui na Câmara, a senhora também é a segunda secretária da mesa diretora para o biênio 2025-26. Um outro detalhe que é importante também a gente dar um destaque, né? Que no primeiro mandato da senhora já chegou como vereadora num momento ali que o número de mulheres já tinha crescido, né? Passado para 4 mulheres até então, que era o maior número. E na atual legislatura, mais um aumento, né? Hoje vocês são em 5 mulheres, né? A senhora e mais 4. E um outro detalhe, também aí em 181 anos de história da Câmara, primeira vez que na mesa diretora a gente tem 3 mulheres. E uma dessas mulheres é a senhora, né? Então é um momento importante também que a senhora faz parte da legislatura aqui no nosso município. E fazendo ainda um rápido balanço sobre os trabalhos da senhora nesse primeiro ano, né, do atual mandato, até o momento 154 requerimentos, 19 projetos de lei, estamos falando só em 2025, né, dos quais 14 já se tornaram leis municipais, 7 projetos de resolução, 4 indicações, 29 moções e um projeto de decreto legislativo. Isso tanto proposituras em conjunto quanto individuais. E aí o que eu normalmente tenho conversado com os demais vereadores é que, assim, quem de repente tem uma impressão que o vereador trabalha só na hora da sessão, só de segunda-feira, não teria como ter uma produção tão significativa dessa forma, né, vereador? E mais uma vez, seja bem-vinda. Hugo, muito obrigada pela oportunidade, parabenizo você, os funcionários da Câmara, o presidente. Essa é uma ótima ferramenta para os vereadores, né, poderem falar um pouco do seu trabalho. Porque, como você falou, a gente não consegue, devido à correria do dia a dia, explanar tudo. Eu, por exemplo, sou vereadora eleita pela causa animal e também sou protetora de animais. Então, a vida é uma correria. Então, eu acredito que é um ótimo trabalho que vocês desenvolveram, né, para a gente estar podendo falar um pouco. E como você falou, né, eu reeleita, graças a Deus. A primeira vez eu e mais um, né, candidato fomos eleitos, e desta vez só eu. Não foi fácil, porque eu estava com um bebê de 10 meses. Eu pensei muito se eu iria continuar ou não, porque a maternidade, ela é meu primeiro filho, ela é muito difícil. E eu pensei muito mesmo, mas eu também falei, se eu posso representar os animais mais uma vez, eu vou tentar. E graças a Deus, as pessoas, né, que confiam no meu trabalho, eu estou aqui mais uma vez. E como você falou dos projetos e dos requerimentos e de outros trabalhos, eu só faço requerimentos ou projetos que realmente eles vão fazer efeito para a causa. Eu penso, a gente trabalha, eu e meus assessores, a gente trabalha muito, Hugo, para que tenha resultado. Não é da forma que a gente gostaria, né? Que as pessoas de fora às vezes pensam que o vereador ele consegue fazer tudo. Não é. Tudo tem a parte burocrática até chegar no resultado final. Mas a gente está aqui lutando, trabalhando. Sou grata a Deus por estar aqui mais uma vez e as pessoas que confiaram no meu trabalho. Como eu falei,
vim para uma reeleição, ainda, né, eu posso dizer, no período ali da maternidade, e ainda tive obstáculos, que não é fácil a mulher estar na política, sofri violência política, então isso me fez aí, talvez na hora desanimei, mas depois falei, não, eu preciso estar lá. E hoje 5 mulheres representando aqui é muito pouco, mas a gente já conseguiu aí um aumento e acredito que cada vez mais isso vai aumentar, né? A participação das mulheres na política ela é muito importante. E como que a senhora tem sido recebida pela população, assim, de uma maneira geral, nesse primeiro ano do novo mandato, ainda Sim. que já venha aí de uma experiência do mandato anterior? Sim, então, Hugo, como eu sou eleita, eu falo, 90% do meu mandato, ele é pautado na causa animal. A gente recebe muitos pedidos de ajuda diariamente. Pedidos de ajuda, tanto nas redes sociais, que a gente acaba às vezes não dando conta de responder rápido como a gente gostaria. E então a gente tenta fazer trabalho que ajude de alguma forma, sempre dando um retorno para a pessoa, mas não é da forma que a gente gostaria. E as pessoas às vezes não entendem qual é o trabalho do vereador, porque eu sou protetora de animais também. Porém, eu entendo a necessidade de certas coisas para a causa animal, mas como a gente conversou aqui, não é da forma que as pessoas pensam tudo fácil. Então, tem as pessoas que confiam no meu trabalho, por isso eu estou aqui pela segunda vez, né? Mesmo tendo esses obstáculos até chegar aqui, mas eu também recebo muitas críticas. Eu falo que eu acho que eu sou a vereadora mais criticada, porque as pessoas não entendem que eu estou aqui para lutar por políticas públicas para a causa. E meu trabalho como protetora, eu tenho muitos animais sob minha responsabilidade, todos resgatados, mas tudo tem um limite. Eu falo, eu não ganhei na Mega Sena, eu ganhei como vereadora, porque meu desejo era assim, tem um cachorro aqui, um gato aqui, eu ir lá pegar, porque meu coração fala mais alto, dói por ver certas cenas de animais, mas não consigo, porque a partir do momento que eu ultrapassar, eu vou virar uma acumuladora e não vou dar uma vida digna para os animais. Seria lindo, maravilhoso eu pegar e postar todo dia, eu resgatei, mas e depois? E depois que eu resgatei, tem ali, eu falo nos bastidores que ninguém vê a realidade que os protetores passam. Então eu sei o que cada protetor passa, eu sei que não é fácil, é difícil, mas a política, eu acredito que ela é uma ferramenta importantíssima para a gente mudar, a gente lutar por políticas públicas. E assim, você falou, né, da quantidade de requerimentos também, acho que a maioria dos requerimentos é pedindo castração, que eu sempre falo na tribuna, né, castração ela é a solução para acabar com o sofrimento e abandono. Então, assim, eu recebo elogios, como eu falei, de pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho, mas também eu recebo as críticas que fazem parte, né? Está sujeito a isso por ser uma pessoa pública. Exatamente. Então, a gente tem que, assim, focar no trabalho, né? A crítica, ela vai vir. Às vezes, você fazendo coisas boas, elas vêm também, né? Então, a gente tem que focar no trabalho e pensar nos animais. E é isso que eu faço. E meu mandato, como eu falei, é 90% causa animal, mas também eu estou disposta o que me pedem e eu tento ajudar de alguma forma. Certo. Então é isso. A gente vai passar a falar agora propriamente sobre os projetos e um primeiro projeto que até a senhora comentou, né, que seria importante trazer esse destaque. Ele hoje já é uma lei municipal, a lei número 5.651, de 29 de abril de 2022. Essa lei nasceu a partir de um projeto da autoria da senhora, que é a proibição e a imposição de multa no uso de correntes ou outros meios para prender animais de porte doméstico, né? Como que nasceu esse projeto? Como que está hoje? Então, Hugo, antes de eu ser vereadora, isso lá atrás, eu não vim de um meio político. Eu não tenho padrinho político, alguns, né, vereadores que têm ali alguém que aposta nele e fala, esse daqui, vamos tentar que ele vai entrar. Não. Antes de eu pensar em ser uma pessoa política, né, ser vereadora, eu me comovia demais com cenas de animais acorrentados. Isso para mim era uma das piores coisas. Às vezes o animal ali acorrentado, passando fome. Então aquilo mexia demais comigo, eu falava, é impossível existir isso. Esses animais viverem uma vida, eles nunca não cometeram crime nenhum em estarem nessa situação. Então aquilo me doía demais. Aí, né, só que não existia lei.
E quando, né, eu resolvi entrar e deu tudo certo, eu fui, né, eleita, o primeiro projeto eu falei assim, eu vou fazer um projeto que proíbe correntes. Mas eu achei que para mim, na Câmara ia ser difícil. Esse projeto não seria aprovado pelos vereadores, né, na época. Mas aí para mim foi uma das melhores conquistas. Se eu não tivesse sido reeleita, para mim esse projeto foi um dos melhores que aconteceu. Quando foi aprovado na Câmara e hoje você não vê mais animais acorrentados. Antes a gente passava na frente de uma casa, tinha um cachorro acorrentado. Gatos também, né? Eu já resgatei vários gatos que viviam acorrentados, mas saber que a gente conseguiu uma lei municipal que não pode mais ter, né, cachorro acorrentado, para mim foi a maior vitória. Eu fiquei assim pulando de alegria. E o que acontece? As pessoas também, a sociedade, elas precisam fazer o seu papel. Ah, tem um cachorro, mas tem cachorro, alguém pode falar, tem um cachorro acorrentado lá em tal lugar, mas a pessoa também tem que denunciar. Hoje, o setor do bem-estar, que não existia antes, quem ia verificar denúncia de maus tratos eram as protetoras, inclusive eu ia, está lá para fazer o trabalho deles, mas não tem uma bola de cristal para adivinhar onde tem animais sofrendo. A população precisa ligar e fazer a denúncia. Até mesmo eu recebo denúncias diariamente, estou disposta também para ouvir e eu repassar a denúncia para o bem-estar animal. Então, esse projeto para mim, Hugo, foi um dos melhores que aconteceu no meu primeiro mandato. Tá, para você que está acompanhando a entrevista hoje com a vereadora Gabriela Xavier, quiser acompanhar com mais detalhes esse projeto, como eu falei, é uma lei municipal já desde 2022, a lei número 5.651, você pode também acessar pelo site da Câmara, tem todo o detalhamento da tramitação disso na época e todos os documentos que foram anexados e fazem parte desse projeto que hoje já é essa lei municipal. Próximo projeto da autoria também da senhora, vereadora, também em tramitação aqui na Câmara, esse é um projeto desse ano, projeto número 66, ainda, né, está nas comissões, aguardando vir para o plenário para a votação. É um projeto que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Alimentação de Animais de Rua. Também gostaria que a senhora contasse para a gente como é que nasceu essa questão. Sim, então, Hugo, eu também quis falar desse projeto que ainda, né, está tramitando, porque hoje muitas pessoas anônimas, elas castram gatos, cachorros de rua e elas saem para alimentar todos os dias. Elas compram a ração com o dinheiro do seu bolso, gastam a sua gasolina e saem. E isso em vários bairros da cidade. Porém, tem aquela pessoa que ela se incomoda. Ela não é obrigada a fazer o bem. Ninguém é obrigado. Cada um faz o que seu coração sente, né? Para ajudar, seja o próximo ou os animais. E aí acha ruim do que o outro faz. Acha ruim o que aconteceu. Então, eu achei muito sério isso. Além de não gostar, a pessoa que está fazendo aquilo, geralmente essas pessoas saem assim, ou de manhãzinha ou à noite. Elas são intimidadas, ameaçadas. Isso não pode acontecer. O poder público, ele não consegue dar conta. A causa animal ela é uma causa muito grande. Isso não é só Tatuí. Se eu acompanho outras cidades, né? É muito difícil. Então a gente tem que dar o apoio a essas pessoas, porque elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Elas estão castrando de forma anônima, elas estão alimentando, elas não podem ser proibidas de fazer isso. E assim, como eu falei, eu estou aqui representando a causa, mas humanamente, Hugo, nenhum vereador, amanhã eu não vou estar mais aqui, vai entrar outro que seja da causa, não vai conseguir resgatar todos os animais da cidade. E não é só Tatuí, não. Nenhuma pessoa humanamente, como eu falei, a não ser que seja milionário, daí as coisas é diferente, mas como vereador você não consegue. Então, a gente tem que fazer o quê? Leis que protejam essas pessoas, protejam os animais e essas pessoas. Então, esse projeto, eu achei ele de extrema importância, por isso que eu quis falar. E eu coloquei uma emenda nele agora, que depois a gente estudou o projeto de novo, Hugo, e achou melhor essa emenda para ali ampliar mais coisas para essas pessoas, que elas sejam respaldadas pela lei mesmo, né? Pelo que eu vi no projeto, eu até anotei aqui, vai ter um credenciamento, né, por até 5 anos, podendo ser prorrogado, que é justamente essa segurança que a senhora está comentando. Sim, eu ouvi assim relatos de pessoas, para até a gente chegar nessa conclusão e fazer esse projeto, uma pessoa me mandou mensagem, ela desesperada, ela falou, não posso parar de proibir.
E ela falou, eu fui ameaçada. Imagina, isso é um absurdo. Como eu falei, não precisa alimentar, não precisa gostar, mas você tem que respeitar o outro que faz o bem. Né? Então, esse projeto também, eu acredito que ele vai ser aprovado aqui na Câmara, se Deus quiser vir a lei, né? E a gente aí está dando apoio às pessoas que faziam bem e aos animais. Tá, e só para a gente fechar esse tema, no próprio projeto também a senhora colocou, né? Fica expressamente proibido qualquer ato de intimidação, ameaça ou impedimento contra os voluntários credenciados no exercício das atividades de alimentação aos animais. Da mesma forma como eu comentei no projeto anterior, que no caso já é uma lei, esse projeto está em tramitação aqui na Câmara, mas igualmente você pode acompanhar todos os detalhes dele pelo nosso site. Então é o projeto número 66 de 2025, de autoria também da vereadora Gabriela Xavier, que hoje é a nossa entrevistada. Vereadora, uma terceira proposta também com participação da senhora, igualmente apresentado nesse ano, é o projeto de lei número 191 de 2025, esse projeto em parceria com o vereador Renan Cortes, que é o nosso presidente. Sim. Projeto que dispõe sobre a proibição da nomeação em cargos públicos de pessoas que foram condenadas pela Lei Federal 14.064 de 2020. Sim. Só vou até explicar para quem está acompanhando a gente que essa lei federal, que é conhecida como Lei Sanção, ela aumentou na época as penas para o crime de maus tratos, especialmente aos gatos e cachorros. E aí a vereadora, nesse ano agora, coloca o projeto relacionado a essa lei para não permitir que sejam nomeadas em cargos públicos pessoas condenadas por esse tipo de crime. Exatamente. Então, esse também projeto é muito importante, ele precisa existir, porque as pessoas que cometem maus tratos aos animais são pessoas que, essas pessoas elas são um perigo para a sociedade, como eu falo. Quem comete maus tratos contra os animais, ela vai cometer maus tratos com uma criança, com um idoso, ele sempre vai se sentir superior aos mais fracos. E o que acontece? Muitos casos de maus tratos, geralmente a polícia ou o setor do bem-estar, protetores, retiram os animais dessa pessoa e de repente ela está com outro. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu de eu tirar os animais de uma certa casa e que os cachorros estavam lá passando fome, situação precária. E aí, de repente, a pessoa pega outro. Hoje, a gente sabe que o setor do bem-estar, através da nossa luta aqui, eles têm, assim, um fiscal que pode multar. Mas eu acho que a gente tem que ir além. A gente tem que começar a pegar pesado com essas pessoas. Porque senão elas não vão aprender. Elas vão achar que o bicho é pelúcia. Ele sofre, morreu ou alguém retirou, ela vai arrumar outro. Então, esse projeto é o quê? Para proibir que sejam nomeadas em cargos públicos. Eu acho que é uma forma da gente começar a inibir essas pessoas, né? Porque todo mundo às vezes quer um cargo público, quer trabalhar, né? E eu acho que é um projeto que vai ser maravilhoso para a gente conseguir aí combater os maus tratos aos animais, porque ninguém vem se ficar retirando animais que estão sofrendo maus tratos na casa dessas pessoas que eu acho que não tem amor, né? Não tem empatia pelo animal, ninguém é obrigado a ter. Mas também tem que cuidar, sim. E se não cuida, ela vai ter que ser punida. Exatamente. A pessoa não pode achar que não vai acontecer nada, né? Que vai ficar impune, Isso, né? Que vai ficar impune. Se a gente já tem leis federais, estaduais para isso, e a senhora está colocando algo também específico em nível municipal. Exato. Não, isso. A gente tem as leis, né? As federais, estaduais, porém a gente faz as leis aqui municipal para fortalecer mais ainda, porque não é só aqui que comete que tem casos de maus tratos, todas as cidades têm, né? Então eu acredito que agora quanto mais a gente fortalecer essas leis, mais a gente vai conseguindo acabar, porque se olhar para trás, Hugo, e hoje as coisas já mudaram bastante. Precisam mudar muito mais, sim, com certeza. E nesse caso também, acho que é até válido uma observação que se a pessoa cometeu maus tratos a animais e foi condenada por isso e quer se tornar uma pessoa pública, não vai ter como ser exemplo para a sociedade. Nenhum. Essas pessoas, elas não são exemplo para ninguém, né? Elas precisam aprender, eu acho que elas precisam ser educadas, né? Porque algumas coisas que a gente
se depara, a gente acaba não acreditando que o ser humano é capaz de fazer isso. E como eu falei, se faz para o animal, ele faz para qualquer ser vivo, né? Seja para as crianças, idosos, né? Então, a gente tem que acabar com isso através das leis que a gente vem trabalhando aqui. E só para a gente fechar essa questão ainda em relação a maus tratos, a abandono aos animais, a lei número 5.554, também de autoria da vereadora Gabriela Xavier, de 2021, instituiu o Dezembro Verde, que é a campanha contra o abandono. E a gente vai ter uma audiência aqui no dia 17 de dezembro, então eu queria que a senhora fizesse o convite para o pessoal participar. Obrigada, Hugo. Isso mesmo. Essa audiência pública, Dezembro Verde, não o abandono de animais, ela é muito importante. Parece assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas o que tem a ver, né? Tem muito a ver. O que acontece? Dezembro, as pessoas elas querem viajar, passear e esquece que elas têm, algumas, né? Tem as que são super responsáveis, não estou falando de todas. E o que é a saída delas? Abandonar o seu animal. Isso acontece muito em dezembro. Então, essa audiência pública, ela é de extrema importância. Eu convido todos vocês para participarem. Eu acho que nessa hora, as pessoas que gostam da causa animal precisam se unir. Não só em rede social, né? As pessoas precisam sair da sua casa e participar desses eventos que são muito importantes. E agora vai ser dia 17 de dezembro, às 19 horas. Obrigada, Hugo, por ter citado aqui sobre a audiência pública. Certo. Reforçando, então, o convite da vereadora, né, no dia 17 de dezembro, aqui mesmo na Câmara Municipal, teremos essa audiência relacionada ao Dezembro Verde, uma campanha importante que a vereadora também, Gabriela Xavier, em 2021, fez um projeto de lei que hoje é uma lei municipal em relação a esse tema. A vereadora está caminhando para o final da entrevista, mas ainda temos um último tema para tratar com a senhora de um projeto também em tramitação aqui na Câmara, 228 de 2025. Vou até pegar um gancho na fala da senhora, na abertura do programa, que a senhora falou que também sofreu violência política, né? Sim. E esse projeto 228, de autoria da senhora, fala justamente sobre isso, que é sobre a criação de um programa de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Sim, Hugo. Esse projeto, eu fiz questão de criar, né? Ele está em tramitação e vem para votação no plenário ainda. Isso mesmo, o que aconteceu? Eu, sou do partido Podemos e, infelizmente, eu sofri violência política do presidente do partido. Eu estava ainda de licença maternidade quando ele foi na minha casa me convidar para ser candidata de novo pelo Podemos. E até aí, então, eu confiava e aceitei. Depois de muita conversa, ele foi lá, eu estava com meu bebezinho do lado, recebi ele dentro da minha casa. E depois eu fiquei sabendo, como nada é escondido na vida, né, Hugo, seja na vida política ou não, que ele estava tramando contra minhas costas, sempre para beneficiar homens. E a ideia do projeto, na verdade, é para que não aconteçam mais situações assim. Exatamente. Amanhã, como eu falei, eu não vou estar mais aqui, mas o que precisa? As mulheres entrarem na vida pública, na política. É fundamental, isso a gente precisa das mulheres, dos homens também, né? Mas as mulheres precisam saber que através da política a gente pode mudar vidas. E então eu quis fazer esse projeto para poder, como eu falei, amanhã eu não vou estar mais aqui, mas outras mulheres que entrarem não passar pelo que eu passei. Para mim foi assim, uma decepção. Eu não esperava. Aqui na Câmara eu não tenho o que reclamar, Hugo. Sinceramente, com os vereadores, homens, a gente se dá bem, eles respeitam. Até hoje eu não tive problema. Mas com o presidente do partido eu tive e foi assim para mim uma decepção imensa, porque ele não respeitou eu como mulher, ele não respeitou eu estar de licença maternidade, eu não amamentei, para você ver a gravidade, porque meu filho não aceitou, mas em uma semana, depois do estresse que eu passei, meu leite secou rapidinho, não precisei nem tomar remédio, porque como meu filho não quis, então foi assim,
uma coisa muito forte que eu não quero que nenhuma outra mulher passe por isso, né? Eu só não saí do partido porque senão eu perderia, né? Aí não poderia concorrer, mas como eu também acredito assim, Hugo, tudo que é para ser da gente é. Eu penso muito assim, se não é, Deus tira. A gente tem que lutar pelo aquilo que a gente deseja. Mas eu sou muito assim, tranquila nessa parte. Se for, se não for, tá bom, já fiz, ciclos se encerram. Mas também eu penso assim comigo, José na Bíblia, né, nos ensina, até quem tenta nos atrapalhar, nos promove. E eu fiquei em paz, mesmo tentando, sofri essa violência política e tentaram ali me atrapalhar por ser mulher, né, e deu tudo certo, e eu tô aqui mais uma vez. É isso aí. Esse projeto, só reforçando o que a gente estava conversando agora com a vereadora Gabriela Xavier, também de autoria dela, é o 228 de 2025, também pelo nosso site você consegue acompanhar a tramitação e todos os detalhes. Por fim, vereador, eu gostaria, né, até deixo esse espaço para a senhora, primeiramente agradecer a presença da senhora, que a gente sabe que a agenda do vereador não é fácil e a gente conseguiu ali de alguma forma conciliar, então agradecer a presença. E deixar a senhora à vontade para uma mensagem de encerramento, especialmente até para a população que acompanha o seu trabalho, porque é o que a gente sempre conversa com os vereadores, né? Se não são todas as decisões importantes da cidade, mas a maioria dessas decisões passam pela Câmara, então a população depende muito do trabalho de vocês, né? Exatamente. Então fica à vontade para essa mensagem. Hugo, eu gostaria mais uma vez agradecer você por essa oportunidade e gostaria de falar, né, que o meu gabinete está de portas abertas para tudo, né? Eu sou, como eu falo, eu sou vereadora eleita pelo povo, está de portas abertas, a gente aceita sugestões, tudo que for para melhorar, para o bem, seja dos animais, das pessoas, eu estou de portas abertas e, né, as redes sociais, a gente acaba às vezes não dando conta de responder por causa das demandas, que é muito grande, né? Então, quem quiser falar comigo, é só vir até o gabinete e a gente está aqui pronto para atender, para lutar cada vez mais pelos animais também. Eu gostaria de deixar, né, esse recado. A gente trabalha incansavelmente para ver os animais bem, como eu falo. Eu estou aqui para melhorar a vida dos animais, não a minha. Eu entrei na política por isso, senão eu nem estaria aqui, porque não é fácil, mas a gente vai lutando, trabalhando e, se Deus quiser, vencendo. Hugo, muito obrigada mais uma vez. É isso aí. A gente comenta aqui nos bastidores na Câmara, especialmente nos dias da sessão, né, semanal, que 1 minuto, 1 minuto e meio é pouco, né? Passa rápido, mas viu que a nossa conversa passou rápido também, Exato, né? Que rápido Passa mesmo. Rápido. Olha, eu falo que às vezes assim, a gente começa a conversar com alguém sobre a causa, Hugo, mas é muita coisa, né? A gente queria, depois a gente pensa, nossa, por que eu não falei isso? Mas não dá, o tempo é curto e o trabalho é grande, né? E já fica o convite para voltar numa próxima rodada de entrevistas, assim que a gente encerrar essa primeira conversa com todos os vereadores. Tá, estarei aqui com certeza. Combinado. Muito obrigada. Olha, em nome da Câmara, agradeço também a você que acompanhou o nosso programa hoje, entrevista com a vereadora Gabriela Xavier. Lembro que o nosso site camaratatuí.sp.gov.br tem todo esse material de proposituras dos vereadores, então você consegue acessar tranquilamente aí, computador, tablet, celular, enfim. Acesse também a nossa página no Facebook, inclusive vai estar aparecendo aqui na sua tela, tá? Que é o @Câmara Tatuí, e o nosso canal no YouTube, que é igualmente @Câmara Tatuí. No nosso canal no YouTube, inclusive, tem todo o acervo de vídeos produzidos pela Câmara, sejam sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes, audiência pública, como a vereadora vai presidir no próximo dia 17 de dezembro, da campanha do Dezembro Verde, enfim, todo esse acervo de vídeos está no nosso canal no YouTube. E agora é aquele momento que sobe as letrinhas no final do programa, tá? Até mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.